Olá, vamos esperar o Instagram avisar todo mundo que a gente está online. Estamos ao vivo. Bem-vindo! O papo hoje é Caminho de Santiago de Compostela. Quem for entrando, vai colocando da onde veio. Vai sinalizando pra gente aí. A gente quer conhecer vocês. Vamos bater um papo muito gostoso, muito maravilhoso sobre esse caminho que ressignifica muitas vidas, né? Quem for entrando vai dizendo da onde é, pra gente se conhecer e se sentir em casa. Bem-vindos, bem-vindos! O papo hoje é com a Virgínia. Nós vamos conversar sobre o que acontece depois do caminho. Bem-vindos! Quem for entrando vai dizendo da onde veio, de onde está assistindo. Andréia de Pouso Alegre, Minas Gerais. Tô sempre aí, Andréia, a gente sempre viaja para aí. Cidade linda, linda. Bem-vinda, Andréia. Já já eu vou chamar a Virgínia, né? Só tô dando um tempinho pro Instagram avisar todo mundo pra gente começar aí esse papo sobre o caminho de Santiago de Compostela, mas sobre o que acontece depois do caminho, né? O Pés no Caminho, ele é fruto dessa experiência pessoal com o Caminho de Santiago. Ele é um desses projetos que fica gritando no interior da gente quando a gente tem uma experiência que realmente faz sentido pra gente, né? Então hoje aqui você vai descobrir os sentidos que despertou no nosso coração, no meu coração, no coração da Virgínia, pós Caminho de Santiago. Se você já fez, coloca aqui pra gente também. Eu já fiz, eu sou um peregrino raiz, eu sou um peregrino iniciante. Coloca aí pra gente, fica bem em casa. Sintam-se à vontade, essa live é nossa, é dos peregrinos, dos aventureiros. Helena, Petrópolis, Rio de Janeiro. Eu cresci no interior do Rio, uma cidadezinha chamada Lídice. Vou chamar a Virgínia já. Bem-vindos! Oi, Cibele! Bem-vinda! Ó, tá vendo esse aviãozinho aí? Já clica nele aí, compartilha para mais pessoas participarem dessa live, tá bom? Essa é a primeira live da nossa maratona, essa maratona de lives, e a gente não vai parar de fazer lives mais, porque é muito bom a gente compartilhar sobre as experiências boas que a gente tem, né? Vamos chegando, coloca aí da onde vocês vieram. Acho que já deu tempo, né? A gente vai bater um papo agora com a Virgínia. E a Virgínia tá lá em Londres, por isso a gente abriu essa live às 5 da tarde, porque lá já são 9 horas da noite. Então a gente mediu os horários aí para ficar bom para todo mundo. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou Ana Paula, né? Ana, para quem quiser chamar de Ana, pode chamar de Ana. Eu sou fisioterapeuta. Eu decidi fazer o Caminho de Santiago lá pelos meus 18, 17 anos. Só que eu só fui realizar o caminho quando eu fui completar os meus 40 anos. E ontem foi meu aniversário e fez 3 anos, né, que eu fiz o meu primeiro Caminho de Santiago de Compostela. E desde então eu tenho dedicado aí a minha profissão a ajudar os peregrinos a terem uma boa performance, né, para fazer o caminho. Há quem diga que para fazer o caminho basta botar a mochila nas costas e fazer.
como profissional da área da saúde, eu não posso concordar com isso, né? Por isso eu dedico aí a minha profissão, eu sou fisioterapeuta integrativa, a ajudar os peregrinos nessa preparação tão bonita de pôr os pés no caminho, né? Então essa é a minha missão depois do caminho. Foi a missão que eu peguei para mim de ajudar mais peregrinos a estarem no caminho, né? Porque afinal de contas, peregrinar é a parte física da espiritualidade. Não sei se vocês já ouviram isso. Então, para mim é um pouco incoerente você não dar atenção ao seu físico, né? Para pôr o pé no caminho. Todo mundo bem-vindo. Vou chamar a Virgínia agora para entrar com a gente aqui. Ela vai contar uma história, porque ela já partilhou um pouco comigo, né? Ela disse que ela achava muito esquisito as pessoas peregrinando, né? Ela via que na Via Dutra as pessoas indo para o caminho da fé em Aparecida, né? E ela ficava sem entender o porquê disso. E hoje ela vai conversar com a gente, vai contar toda essa história de o que mudou para ela, né, depois de peregrinar. E o que foi a Virgínia e o que é a Virgínia hoje, né? Então vou chamar ela aqui. Pronto. Oi! Oiê, tudo Bem-vinda! bem? Tudo Tudo jóia? certo? Tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te vendo. Meu som tá legal aí também. Eu esqueci de perguntar pra Tá, galera. tá tudo certo. Tá Tava te tudo certo? assistindo já. Você tava dando Tava aqui, spoiler. tava conhecendo a galera aqui. Diz aí, Virgínia, como é que tá Que, Londres? que delícia estar aqui com você. Londres tá gostoso agora, porque já passou a onda de calor, né? Inclusive, estou aqui por causa disso. Um dos motivos é fugir do calor do Brasil, porque Ué, eu adoro frio, né? Eu aí foi pro adoro calor frio, de mas Londres. Aqui ele é quente, assim, uns 15, 20 dias só no ano, que dá uns picos de 38 graus, e aí depois melhora. Então esse clima que tá agora tá uma delícia. É, hoje aqui tá chovendo, tá gostoso. Tava precisando, porque tá tendo muita queimada aqui no Muito. Brasil. O tempo tá Eu tenho seco. acompanhado. É, tristeza, né? A judiação, né, com os animaizinhos. Mas Muito. hoje tá gostoso aqui em Cachoeira Paulista, tá? Tá chovendo o dia inteiro, tá maravilhoso. Que bom. Vamos lá? Vamos, a gente está ansiosa aqui para ouvir você, né? A gente veio aqui para isso, para te ouvir Bom. falar como que foi aí o caminho de Santiago na sua vida. Quem é você hoje? Quem foi você? Então, tem 2 anos e meio que eu fiz o Caminho de Santiago. Eu fiz em abril, iniciei em 14 de abril de 2018, né? E a minha história é muito parecida com a sua, né? A gente já conversou um pouquinho sobre isso. Sim. Lá atrás, eu estou hoje com 41 anos, lá atrás, os meus 15, 16 anos, eu li Paulo Coelho, né? Que é muita Aham. gente conheceu o caminho, muitos brasileiros conheceram o caminho e muitas pessoas no mundo também através do Paulo Coelho. Li o Verdade. livro Diário de um Mago. Eu estava numa época que eu já era um pouquinho meio mística, meio bruxa, e eu adorava as coisas que ele falava de sincronicidade, né? Ele não usava essa terminologia, mas ele já Não. falava que o universo conversa com a gente, né? Que o universo dá sinais e que a gente precisa aprender a escutar esses sinais. E eu fiquei muito encantada com o livro e falei, um dia eu quero fazer esse caminho. Mas na época não tinha internet, não tinha acesso à informação como é hoje. E passou. Vivi minha vida, estudei, formei, percorri os meus caminhos, né? Outros caminhos. E aí, quando foi em 2018, eu estava numa crise profissional muito grande, né? Eu sou administradora de empresas, sou formada em ADM, fiz especialização em RH e trabalhei 15 anos dentro do mundo corporativo, desde pequenas empresas até grandes empresas, dentro da área de RH porque eu queria trabalhar com o desenvolvimento de pessoas, né? Eu sou apaixonada pelo comportamento humano, né? Eu sempre me questionei muito por que eu fazia as coisas do jeito que eu fazia.
E então isso me levou a me apaixonar cada vez mais pelo comportamento humano e entrei no RH para isso, para trabalhar com desenvolvimento. Trabalhei durante 15 anos, fui muito feliz, né, muito realizada na minha profissão. E em 2018 eu estava dentro de uma multinacional da área de recrutamento e seleção e eu acabei sendo migrada para a área comercial. Eu não estava mais trabalhando com desenvolvimento de pessoas, a não ser dentro da minha equipe. Mas eu não dava mais treinamento, que é uma coisa que eu amo, né? Eu amo estar na frente, eu amo dar aula, eu amo passar conhecimento. Eu não estava fazendo isso mais. E hoje eu entendo, naquela época eu já conheci um pouquinho, né, de energia, de chakras, mas hoje eu entendo que quando a gente começa a ficar triste, o nosso corpo vai recebendo tudo, né? Quando a doença chega no nosso corpo, é a última instância, né, de tudo. E aí, a grande parte das doenças são somatizadas no corpo. E aí eu tenho uma perda auditiva, nessa época essa perda auditiva intensificou. Eu tenho uma perda auditiva maior nesse ouvido, um pouco menos nesse, mas tenho. Eu comecei a entrar em depressão, eu tinha enxaqueca direto, que eu não ia conseguir trabalhar. E eu falei, gente, tem alguma coisa errada, né? Eu não tô Sim, feliz. o teu corpo estava dando um jeito de te mostrar que aquilo ali, né? O Sim, seu corpo estava sinalizando a sua emoção, né? As suas emoções. exatamente. Exatamente. Eu não estava feliz mais. A minha produtividade caiu. A empresa não precisa de gente que não produz, né? Eu fui demitida. E aí entrei em crise e falei assim, não quero mais mundo corporativo, eu preciso ressignificar minha vida, mas como é que eu faço isso com 38 anos de idade? Né? Como? Como é que eu faço? Como é que eu mudo de carreira? É. E aí, numa conversa de WhatsApp, um amigo comentou, tô querendo ir fazer o caminho de Santiago de Compostela. Na hora, meu olho fez assim, ó. Falei, é isso, é isso. No dia seguinte, eu já estava arrumando mochila. Uma amiga minha que estava morando lá em casa na época, a Bárbara, que fez o caminho de Santiago comigo. Falei, ó, ela tinha acabado de ser demitida também. Eu falei, vamos para a Europa, vamos fazer o caminho de Santiago? Ela falou, vamos. Ela estava nesse processo também de tentar achar o que ela queria fazer da vida. Eu falei, então, fechou, vamos embora. E começamos todos os preparativos, né, para a gente poder fazer o caminho de Santiago. E a ideia era fazer o caminho de Santiago. Eu ia vir para Londres visitar a minha irmã, que mora aqui em Londres já há 4 anos, ia ficar uns 4, 5 meses aqui pensando na vida, vendo o que eu ia fazer. Nada saiu como planejado e a gente vai falar disso daqui a pouco. E aí, tudo foi acontecendo. Mas antes de eu entrar realmente no que aconteceu no pós, eu queria ler um texto para vocês. Eu falei para você que eu ia ler no final, mas eu quero ler ele agora. Fica à vontade, a casa é sua, a casa é nossa. Porque ele tem tudo a ver com o estado que eu estava quando eu estava fazendo o caminho. Então eu vou ler para vocês. Eu não sei quem é a autora, esse texto eu achei no Instagram. Se alguém souber, por favor, me fala para eu dar os créditos para a pessoa. E do avesso eu fiquei, para ver se me achava. Coloquei as perguntas ao contrário e as respostas trocadas. Que sentimento vão, o de buscar respostas. Ao contrário, ao avesso, se contradizendo e não entendendo. Se reconhecer por inteiro é uma tarefa árdua. Buscando respostas à torta e à direito, de qualquer jeito e não entendendo nada. Queria descomplicar a alma e fiquei mais atordoada. Misturei tanta coisa que não senti mais nada. Coloquei a razão no meio e o coração em bloqueio. Quando percebi, troquei os pés pelas mãos. E retorci tudo por inteiro. Em desassossego, me desvirei do avesso. Nada sobrou, só um complexo que não tem preço. Quem sou eu? O avesso do avesso, reconheço. Então, esse texto traduziu muito. Eu coloquei ele num post meu da época, eu estava revendo hoje, né, fazendo aquela nostalgia para a gente poder estar aqui conversando. E ele traduz realmente o que eu estava sentindo no início do caminho, no decorrer do caminho, buscando esse reencontro comigo mesma, buscando o que eu ia fazer aos 38 anos de idade, já que eu não queria trabalhar mais no mundo corporativo. Então tem alguém pedindo para postar o texto aí, depois está lá no meu Instagram pessoal, mas eu vou colocar no do Viver o Caminho também, tá bom?
Então eu tava nessa busca. E aí vamos falar então o pós-caminho, né? E o que o caminho foi me ensinando. Para começar, Ana, eu levei chapinha para o caminho. Não, eu vi, você mandou para mim. Eu falei, gente, essa eu tenho que ouvir, porque levar chapinha para o caminho. Eu levei Conta pra chapinha gente. para o caminho. Eu levei chapinha para o caminho. Eu e a Bárbara ficamos preocupadíssimas como é que a gente ia ficar sem fazer unha 34 dias. Então, assim, essa mudança, hoje eu tô de unha feita porque a gente está num momento especial. Sim, também fiz Tem que, especialmente para tem que vocês. fazer. Mas, assim, a gente tem uma preocupação muito forte com o nosso corpo, né? Com a nossa Sim. imagem. Os produtos de beleza estão aí à torta à direita, mostrando que creme que a gente tem que passar. Tem um creme para cá, um creme para cá, né? E isso a gente vai incorporando desde muito nova, principalmente nós mulheres, né? E uma das mudanças principais que eu tive depois do caminho foi a forma com que eu lidei com o meu corpo. Tanto que eu emagreci 25 quilos nesses últimos 2 anos e meio. E teve uma época da minha vida que eu estava passando por um momento muito complicado que eu engordei 20 quilos. Né? Gordura é proteção. Seu corpo se protegeu de Exatamente, alguma forma. exatamente. Então, assim, a gente tem essa mania, né, de somatizar em tudo. Eu descontava na comida, engordei 20 quilos. Do caminho de Santiago para cá, eu emagreci 25 quilos. E aí as pessoas começam a ver minhas fotos no Viver o Caminho e olham as minhas fotos de hoje e falam: você é outra pessoa, né? Que é isso? Que mudança é essa? Primeiro que o meu cabelo estava Literalmente. aqui. Eu cortei meu cabelo aqui para ir fazer o caminho e hoje meu cabelo está enorme. Então a forma com que eu comecei a lidar com o meu corpo físico mudou muito. E aí as pessoas falam: mas o que você fez para emagrecer tanto? No caminho eu aprendi que a gente deve comer por prazer. Antigamente eu comia me sentindo culpada, né? Eu comia aquela pasta, nossa, eu vou engordar horrores. No caminho, o que eu comi de macarrão? A minha dieta no caminho foi ensalada, né? Que é aquelas saladas O maravilhosas menu da do Espanha, peregrino é o que há, né? É o que há. macarrão e vinho. Eu tomei vinho Sim, todos os dias no caminho. e Porque maravilhoso. Vinho espanhol é maravilhoso. muito, eu não tinha Gente, noção do quanto o vinho espanhol era maravilhoso. nossa, E, é um dos e meus preferidos. aquilo eu comia com prazer, eu não tinha aquele pensamento: eu caminhei 25 quilômetros e não posso comer. Não, eu não pensava isso. Eu sentava ali, estou no caminho de Santiago, estou comendo uma refeição, o menu do peregrino. E aquilo foi me mudando de alguma forma. E quando eu cheguei aqui em Londres, eu continuei esse processo sem perceber. Até que um dia alguém me perguntou: Virginia, mas o que você fez? Que dieta que você fez para emagrecer? E eu fui parar para pensar nisso, eu falei, nenhuma, eu só tô comendo com prazer. Se eu tô com vontade de comer um chocolate, eu vou comer ele com prazer, ele não vai me engordar, ele vai me dar o que eu preciso, que é... Então, essa ressignificação de como lidar com o meu corpo mudou muito. A chapinha, eu e a Bárbara usamos, acho que nos 2 primeiros dias. Ela foi parar no fundo da mochila e ficou. E ficou. A Andréia, que tá aqui, foi que me deu o secadorzinho para levar. O secador a gente usou bastante. André é sua Mas cúmplice. a Ela Andréia foi de Pouso sua Alegre é cúmplice. minha cúmplice. Mas o secador eu tenho uma explicação para isso. Nós usamos porque Ah, para não dormir de cabelo molhado. Porque a gente chegava, às vezes a gente chegava muito tarde, a gente tinha que lavar o cabelo, enfim. Mas a chapinha foi parar debaixo da mochila, né? Lá no fundão da mochila. E aí, assim, nós passamos 34 dias sem maquiagem, sem chapinha, sem fazer unha. E fomos muito felizes, estamos muito bonitas nas fotos também. Então, sim, já viu? É? essa ressignificação foi muito importante para mim. Uma outra ressignificação, e que eu acho que me preparou muito para vir para Londres, foi viver com menos coisas. Eu não sei como é que foi a minha mochila ainda estava um pouquinho pesada, que ela tinha uns 9, 10 quilos. Mas, Ana, você passar quase 40 dias com 3 pares de sapato, eu tinha uma bota, um croque e uma havaiana para tomar banho. Nunca na vida eu trabalhava de salto. Eu andava de salto para cima e para baixo. Sabe, Não, assim, eu fui para Santiago, fui para Madrid só com a minha mochila e a roupa do corpo.
Na mala tinha a bota e mais uma troca de roupa. O resto eu comprei lá, mas o resto foi 3 camisas, uma calça, uma leg. Esse desapego aí eu já tinha isso em mim, Já né? Então a tinha. minha mochila foi muito leve. Eu já fiz até vários vídeos, várias postagens sobre a mochila, né? E eu Uhum, entendi que a nossa mochila pesa de acordo com os nossos medos. Você fica com medo de que vai ficar feia, tem que levar chapinha. Essa é nova, essa eu vou sim. adorar contar agora, tá? Peguei Exatamente. para mim essa história aí da chapinha. Então, se a gente analisar os nossos medos, eles pesam a nossa mochila, porque o Sim, caminho, especialmente o caminho de Santiago, né? Porque tem outros caminhos, ele é estruturado, o que você precisar tem ali, né? Então você realmente não precisa de tanta coisa. Você tem que sim. separar o básico ali e não me fez falta nada, nada. Depois a gente conversa sobre isso, a gente faz um vídeo juntas sobre o que colocar na mochila como mulher, Vamos, né? E o que não vamos. colocar, tipo uma chapinha, né? Sim, exatamente. E eu acho assim, você falou aí dos medos, mas eu acho que as nossas crenças também pesam Sim, muito, né? Mas é é, engraçado que você falando isso me trouxe aqui um insight de que a preparação do caminho, o antes do caminho, começa a te preparar também. Porque antes da gente ir para o caminho, a gente fez dois movimentos. Um deles foi a gente juntar, a gente fez um bazar de garagem lá em casa. E o mais difícil para mim foi me desapegar de alguns livros que eu tinha, mas consegui desapegar. Então, assim, aquilo já foi preparando também, né? O caminho é o que eu escrevi uma vez. O caminho, ele começa antes de você colocar o pé no caminho, né? A hora que você toma a decisão de que você vai fazer o caminho, aquilo já começa em você. Então, a gente já tinha feito uma sessão de desapego muito grande. Mas foi muito importante para mim. Esse viver com menos coisas foi muito importante. E ainda mais vindo para Londres, aqui a gente tá, a Libra, querendo ou não, custo-benefício aqui, tirando a parte de aluguel, que é muito caro, mas você tem acesso a muitas coisas, né? Muitas coisas com preço muito bom. Então sim. você consegue comprar marca aqui que no Brasil você nunca conseguiria comprar, a não ser parcelado em 10 vezes, né? E eu vejo Diferença que gritante. se eu tivesse aqui sem ter feito o caminho, eu seria uma consumista muito maior do que eu sou hoje. Então essa ressignificação também foi muito forte para mim. Né? Eu comprei algumas coisas que eu gosto, que eu queria ter, mas nada de exagerado. Eu não preciso ter muitas coisas dentro do meu guarda-roupa. E isso é muito importante para o mundo capitalista atual, né? Sim. E um outro movimento que iniciou antes do caminho, com um pouco de menos força, e se concretizou no caminho e depois muito mais, foi com relação à conexão com a natureza. Eu te falei antes, né, que eu não entendia por que as pessoas faziam trilha. Por que as pessoas saíam para ir para o meio do mato e não ficavam em casa lendo livro ou fazendo série? Eu não entendia isso, sabe? E assim, eu já tinha, no meu relacionamento anterior, eu já tinha ido acampar algumas vezes, mas era assim, uma, duas vezes no ano, 2 dias no máximo, tava ótimo, já tinha que voltar para a selva de pedra, né? Aham. E eu não entendia, eu vi os peregrinos passando lá na Via Dutra, O povo é esse. por mais que eu já conhecesse o caminho de Santiago, mas assim, às vezes eu estava indo trabalhar, visitar algum cliente, e aquele monte de peregrino passando, eu falei, gente, o que esse povo está fazendo? No meio da estrada com mochila, sabe? E eu não entendia. E aí, no início do caminho, nós cruzamos com uma pessoa que já tinha feito o caminho 3 ou 4 vezes. E a gente estava naquela fase de brigar com o caminho, porque a gente tem essa fase, eu não sei se você teve, mas a gente tinha uma fase que a gente pisava duro e falava, o que eu tô fazendo aqui? Que raio que eu vim buscar aqui caminhando com essa mochila nas costas? Acho Passei que todo por isso. peregrino. Acho que Aham, todo peregrino passei, passa por passei, isso. passei. Nos últimos dias, no primeiro eu tava no céu. Gente, eu nasci pra isso, que negócio maravilhoso. É, Nos últimos dias eu tava, que bom caminho que eu nada. tava, eu Quero ir comecei assim, embora. a hora que o meu joelho começou a doer, que eu comecei com isso. O que eu vim fazer aqui? E aí um peregrino falou pra gente que ele estava no terceiro ou no quarto. E eu pensei, comentei com a Bárbara, falei, que tá louco, eu nunca, vai ser a primeira e última vez. Aí lá pelo 15º dia, a gente já tava fazendo planos para voltar, qual que era o próximo que a Aham. gente ia fazer. E aí um peregrino que nós encontramos, ele falou que já era o sétimo caminho dele.
O Diogo tá Ele é um- perguntando, antes de morar em Londres, você morava no Brasil? onde eu morava no Brasil. Eu morava em São José dos Campos, São Paulo, pertinho de Aparecida. Por isso que eu vi o Pertinho. pessoal passando na Aham, Dutra. E quando eu voltar para o Brasil, eu vou retornar para lá também, que é a minha cidade do coração. Amo aquela cidade. E pertinho aí, aqui. e aí esse peregrino falou que já era o sétimo caminho dele, que ele é um executivo de uma multinacional muito grande no Brasil, sofre muita pressão e todo ano ele vai fazer o sabático dele no caminho para ressignificar também todas as coisas que ele viveu no ano. Então, eu acho e aí essa conexão com a natureza, e a gente conversou muito sobre isso com ele, é muito forte, né? E aí, antes da gente fazer o caminho, nós começamos a fazer trilha. E aí? E aí você não pode cuspir para cima que cai na testa, né? Com certeza. Começamos a fazer trilha e eu me apaixonei, né? Me apaixonei, eu tive uma conexão muito forte. O E bicho aí grilo te pegou. Já me era. pegou. E aí também vem de uma história que eu tenho de um acidente de carro que eu sofri em 2014. E na minha percepção, foi ali que o Caminho de Santiago voltou para minha vida. Porque depois todas as conexões que me levaram, eu fui morar em São José, realizei algumas coisas, foram tudo conectando até chegar no Caminho de Santiago. E quando eu sofri esse acidente de carro, meu carro caiu num barranco e ele ia cair num rio. E uma árvore prendeu o carro. Ele parou de lado e a árvore travou ele na porta e a árvore segurou ele. E desde esse dia, a minha conexão com a árvore mudou muito. Né? Parece que quando eu vejo uma árvore, você nunca vai ver uma árvore igual a outra. Igual nunca tem um ser humano igual ao outro. Eu sou Não sei se apaixonada por árvores. Meu marido sabe. Eu sou enlouquecida por é, árvores. eu sou a louca das árvores. Quando Eu abraço e antes eu tinha vergonha, agora eu já perdi. Quem quer passar e rir, eu tô lá abraçada com as árvores. o Caminho de E Santiago assim, faz isso, né? Ele faz a gente faz, ressignificar até isso, né? De não se importar mais, deixa a gente livre, né? Deixa a gente livre dos sim. conceitos, né? Sim, você vai se liberando de muita coisa, da opinião do outro, e Sim, você vai voltando para você e vendo o que é importante para você. Né? Se a minha felicidade não atrapalha o outro, então eu vou ser feliz assim, lógico. né? Então isso foi muito significante também. E ainda falando um pouquinho sobre o corpo físico, uma outra coisa que eu aprendi muito foi sobre a gente respeitar os nossos limites. Sim, Né? E aí a gente pode falar um pouquinho além de corpo físico, nosso limite emocional, né? Dentro de uma empresa, dentro de um trabalho, dentro de um relacionamento, né? A gente precisa aprender a respeitar. E uma das decisões mais importantes que eu tomei foi de não fazer a primeira etapa do caminho, né? Que é de Saint-Jean até Roncesvalles. subir os Primeiro, Pirineus. subir os Pirineus, que é o dia mais difícil do caminho. É, Né? E como eu não tinha, eu estava pesando 85 quilos na época, né? A minha perna dessa finurinha aqui, ela não estava dando conta do meu corpo. E eu falei, eu tenho certeza que eu vou ter problema se eu subir os Pirineus. E estava nevando ainda, a gente pegou bem o início da primavera na Europa. Então os Pirineus, quando a gente chegou em Roncesvalles, estava cheio de neve. neve ainda. Então foi uma decisão muito acertada. E Muito. a gente precisa aprender a olhar pra gente. Naquela época eu não tinha condição física. Né? Então foi uma decisão muito certa isso. E a gente precisa aprender aí a respeitar. E Sim. isso me ensinou muito. Hoje eu tenho muito mais ponderação para tomar as minhas decisões. Né? Eu não saio fazendo as coisas mais impulsivamente. Né? Eu continuo falando impulsivamente porque eu tenho um gênio muito forte. Eu sou canceriana, então o que eu sinto eu falo. Mas depois eu paro, eu penso, eu pondero, eu vejo se aquela atitude vai ser realmente a melhor. Então isso o caminho também trouxe para mim, me ajudou muito. Eu sou uma pessoa muito diferente nesse sentido. Né? Acho que também a maturidade também traz isso pra gente. Uma outra coisa que mudou muito em mim e que aí foi assim um reencontro muito maravilhoso foi o encontro com a espiritualidade. Né? E aí não estou falando de religião, eu tô Sim. falando dessa conexão com essa energia que tá permeando a gente, né? E que é inegável que ela exista. E aí a gente pode chamar de Deus, de Javé, de Maomé, de Buda, do que for. Mas existe alguma coisa ao redor da gente que nos liga. E isso veio para mim muito através do Reiki.
Eu fiz o primeiro nível do Reiki lá no Brasil, para poder usar no Caminho de Santiago, se a gente sentisse alguma dor, porque o Reiki é uma técnica É uma energética terapêutica. de cura pelas mãos, né? Então, Jesus usou, Buda usou, né? Os padres usam através da bênção, o espírita usa através do passe. Então, eu e a Bárbara fizemos o nível 1 no Brasil para isso. Só que o Caminho de Santiago, ele trouxe tanta coisa, né? Tanta sombra, tanta coisa, que a gente acabou não conseguindo usar na gente mesma. E aí foi muito interessante que esse reencontro meu com o rei, que era para acontecer, porque durante o caminho eu tive um problema no joelho muito sério, que eu precisei ficar parada 4 dias, e uma japonesa curou meu joelho com reiki. Né? Foi muito linda a história, eu me emociono muito de falar desse dia, porque ela ficou uns 40 minutos fazendo reiki no meu joelho, eu tinha 3 ou 4 dias que a gente estava parada, eu não sabia se eu ia conseguir continuar. Eu estava Uhum. pensando já em parar porque eu não conseguia pisar. E ela começou a fazer reiki no meu joelho e 2, 3 dias depois eu não sentia dor mais nenhuma. No dia seguinte eu consegui voltar a caminhar um pouco mais devagar, mas voltei a caminhar. E depois eu andei mais 600 quilômetros sem sentir nada, eu não sinto nada no joelho até hoje. Então foi quando parece que acendeu uma luz e falou assim, ó, você vai encontrar o reiki aí mais pra frente. E aí, quando eu vim para Londres, a ideia era ficar 4 ou 5 meses, tem 2 anos e meio que eu tô aqui, porque aí eu fui encontrando pessoas que foram me trazendo para essa caminhada de terapia holística, para essa ressignificação da minha carreira, que era o que eu estava buscando. Né? No caminho eu tentei entender o que eu ia fazer da vida, não consegui entender e vim achar isso aqui. Né? Mas tudo começou lá. E aí encontrei o Reiki de novo. Hoje eu sou mestra em Reiki. Diogo, andei mais 600 quilômetros depois do Reiki sem sentir absolutamente nada. E aí reencontrei o Reiki aqui, além de outras terapias também. E hoje eu sou mestra em Reiki e a minha decisão atual é, recentemente, voltar para o Brasil. Daqui uns 2, 3 meses eu estou de volta. E 2021 eu inicio uma nova carreira. Aos Isso. 41 anos de idade. Isso, mas é isso mesmo. A idade cronológica, né? Isso daí é a sociedade que coloca, né? Nunca é tarde de você começar alguma coisa, né? Isso depende do que está dentro de você, do que tem prescrito para você, né? Esse é o Sim, grande X que a gente descobre no caminho também, né? E não sim. se esqueça que nós vamos fazer com o pés no caminho, né? O caminho do ouro aqui, hein? Vamos nos Vamos. preparar 2021, Olha Caminho do que. Ouro, que é fantástico. Eu tô estudando sobre ele. Eu falei assim, gente, como que não é tão Não. divulgado aqui no Brasil esse caminho, né? Ontem, a hora que eu vi os seus stories, que a gente Minha conversou um filha. pouquinho sobre isso, eu já saí a louca do Google, né? Aham, aham. Pesquisando. É Já quero maior que o de fazer. Santiago, é maior que o francês. É maior que o caminho francês. São 48 dias de peregrinação, né? Você pode Nós fazer vamos trechos fazer. você pode fazer trechos a pé, trechos de carro, enfim, vai ter muita novidade aqui no Pés no Caminho sobre essa nossa. Quem quiser, né? Quem estiver assistindo a gente aqui, quiser participar com a gente em 2021 dessa aventura, vai ser muito bem-vindo, né, Bora, Virgínia? bora, Bora! bora, bora caminhar, bora caminhar. E então, assim, uma outra coisa que me trouxe muito do caminho foi olhar a vida com um pouquinho de mais leveza. Eu sempre fui uma pessoa muito intensa em tudo, né? E como eu tenho um pensamento muito cartesiano, por um lado, por ser administradora, então tudo na minha vida eu sempre pesei para prós e contras, né? Várias pessoas já falaram para mim, mas você ficou olhando o lado negativo. Não, não é o lado negativo, eu tenho que analisar, eu tenho que ter o controle, eu tenho que analisar tudo que vai acontecer. Ser E o analítica. caminho sou muito cartesiana, muito analítica. Isso na minha carreira, enquanto trabalhava com RH em multinacional, foi muito bom. Mas para minha vida pessoal não era tão bom. Então isso o caminho ressignificou muito para mim, porque você descobre que você não tem controle de nada. Né, Não. o caminho, você a gente fez um planejamento de 34 dias, inclusive eu vou disponibilizar esse planejamento no Viver o Caminho, em breve vai sair um e-book gratuito para Aham. disponibilizar para o pessoal,
Mas assim, a gente cumpriu muita coisa do planejamento, mas nós saímos fora muita coisa, porque às vezes tinha uma igreja que era um pouco mais afastada, então a gente ia ter que dormir numa cidade antes, e eu sou a louca das igrejas, preciso ir em todas. Visitei todas, porque eu adoro história, adoro antropologia, então fui. Então você saía da rua, você saía, E é você muito perdia o mágico, né? controle. É muito Os mágico. prédios medievais, né, assim, das igrejas, assim, Sim. a gente é Porque a gente fica transportado bobo. para outro mundo, né? Sim. E aí o caminho foi me ensinando que a vida vai te trazendo as coisas. Então, assim, em mínimas coisas, de mínimas formas ele me ensinou. Eu esqueci minha toalha de banho num albergue. No albergue seguinte, a cama que me deram tinha uma toalha de banho que o peregrino tinha esquecido. E aí me ressignificou uma outra coisa, porque se fosse uma outra Virgínia, eu não teria usado nunca uma toalha de banho de Jamais. outra É. pessoa. Eu peguei a toalha, coloquei na máquina de lavar, coloquei na máquina de secar e Chururu. que boa! A toalha tá aqui comigo até hoje. Eu levo ela para os parques aqui e sento com ela nos parques. Então, assim, eu fui aprendendo muita coisa. Eu perdi meu protetor de ouvido para proteger dos roncos na noite nos albergues, né? No albergue seguinte, eu achei um fechadinho na cama que eu ia dormir. Então, assim, foi muito intenso tudo isso. O próprio reiki, o dia que a menina fez o reiki em mim, a gente já tinha dado 10 euros para ela, porque ela estava chorando que ela tinha bloqueado o cartão dela, ela não tinha dinheiro para seguir. Então o pessoal começou a dar dinheiro para ela, e a gente deu 10 euros. E aí, em troca, ela começou a fazer reiki nas pessoas. Por isso que ela fez o reiki em mim, que ela descobriu que eu estava com dor. Ana, ela terminou de fazer o reiki, a gente desceu pra gente ir pro hotel, a gente achou 10 euros no chão. Então, assim, o caminho foi mostrando pra gente que tudo que você precisa, ele vai te dar, ele vai te devolver. E se você perde uma coisa aqui, ele na frente ele vai te trazer ou melhor ou a mesma coisa. Então, assim, isso para mim foi muito forte. E aí aqui em Londres, eu vivi muito isso. Em momentos cruciais da minha passagem por Londres, pessoas muito importantes foram aparecendo, né? Que é que eu chamo, eu até escrevi um texto ontem sobre isso, os meus grupos de apoio. Eu tenho muita sorte na vida. E o universo vai trazendo para mim, né? Essas pessoas. Eu conheci o Reiki através de pessoas aqui, gente que já nem tá aqui, que já tá de volta para o Brasil, parece que veio, né, só para a gente ter essa conexão. Então, isso tudo, o caminho foi me mostrando e foi abrindo o meu olhar para essas pequenas coisas que acontecem na vida, né? E que a gente não pode deixar de olhar. É isso mesmo, Diogo. Quem transborda prospera. Acho que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe de volta, né? Então, assim, chegar à vida com um pouquinho mais de leveza foi um ensinamento muito forte para mim. Não vou te falar que eu faço isso sempre, porque não faço. Semanas de TPM é mais complicado. Mas tá tudo Mas certo, não tá? tá Tá tudo tudo certo, certo. né? Essa descoberta da leveza, esse não culpa, não tenho culpa em nada disso, né? Em nada que acontece, em nenhuma reação nossa. Tudo, tudo precisa ser leve, né? Tudo faz parte, né? E uma outra coisa também que eu tenho assim, certeza que você também viveu isso, foi o contato com as emoções. Ah, Porque você no falou sozinha mundo, no caminho? Não, né? Porque eu falei sozinha. nossa, Como eu fui sozinha, falei sozinha não, falei com o caminho, falei com Deus, né? Falei comigo mesma, porque eu sou alguém e estava comigo, e eu amei a minha companhia. Eu sou uma ótima companhia, descobri isso no caminho. E falei muito sozinha. E ali eu fui tendo curas ali. Cura, sabe? Eu pude perdoar pessoas que me ofenderam, eu pude pedir perdão com pessoas que eu ofendi, porque é sempre essa troca, né? A gente nunca pode ter esse papel de vítima, aí as pessoas me ofendem, aí isso. Não, tudo tem essa mão dupla, né? Se sim, alguém te ofendeu, algo aconteceu ali, você também pode ter ofendido. Então, tudo isso eu fui trabalhando no caminho também. O caminho, Virginia, eu vejo o seguinte: ele tem um fluxo ali de energia muito grande, né? O caminho de Santiago, que é o que a gente está falando, tem um fluxo de energia. Você passou ali, você deixou a sua energia ali, você pegou a energia dos que passaram ali.
né? Isso é real, porque tudo é energia. Então existem duas Sim, coisas, energia e matéria. E a matéria é a energia é condensada, condensada, né? O isso. nosso corpo, o menor de nós são os átomos, que é energia. Então tudo é Sim, energia, né? Não estamos falando aqui nada, como eu vou dizer, transcendental, esotérico, não. Estamos falando de físico, comprovado, científico. Então a gente pega isso. Eu acho que é por isso que trabalha tanto, né? Mesmo aquelas pessoas que não vão por motivos de autoconhecimento, motivos espirituais, eles vão por aventura, né? Vão por esporte, existe isso. Eles acabam sendo contagiados com essa energia. Né? E sim. às vezes nem se dão conta, mas a vida vai transformando e vai seguindo aquele fluxo ali. Isso é Sim. fantástico de se perceber no caminho, né? E isso é muito importante que você falou, que os motivos que levam as pessoas a fazerem um caminho são muito diferentes. Mas Muitos. assim, eu nunca conversei com ninguém que tenha me dito, ai, eu fui pra lá e não mudei nada, eu não Nada. descobri nada novo. Não Também existe, nunca vi. Em né? 2019 eu fiz uma pesquisa, eu tive 250 respostas, né? A grande maioria, 56%, foi por espiritualidade. Pouquinho foi por esporte, talvez uns 5% das pessoas que responderam, né? Uhum, Mas quando eu perguntei sobre o depois do caminho, todos tiveram ressignificações. Inclusive aqueles que falaram que foram por uma aventura, foram por um esporte, todos descobriram algo ali no caminho que eles nem tinham noção que iriam descobrir. E isso é fantástico. sim. E assim, Ana, eu não tinha noção até esse ano do quanto eu tinha mudado por causa do caminho. Até a gente entrar na pandemia e eu não tinha noção do quanto eu tinha mudado, né? E aí com a pandemia que eu resolvi o que realmente eu ia fazer da vida, que eu ia voltar, porque eu vou voltar para o Brasil, que eu tô mudando o meu Instagram, tô transformando o meu Instagram num profissional, criei o Viver o Caminho, era Somos o Caminho, agora é Viver o Caminho. Então, assim, eu não tinha noção do quanto eu tinha mudado. E a hora que você falou aí da questão da energia condensada, eu lembrei de uma situação muito engraçada que eu vivi 6 anos atrás, quando eu trabalhava dentro da Johnson, em São José. Eu tinha um funcionário que ele é budista e ele acredita muito em física quântica. Eu nunca tinha ouvido falar nada de física quântica. Já tinha ouvido falar, mas nunca tinha estudado. Eu estava almoçando com ele um dia, ele batia na mesa e falava, Virginia, essa mesa não existe. Isso aqui é energia condensada. E eu falei, como não existe? Eu tinha um monte de planilha para fazer, vivia enfiada na cabeça do computador. Eu falei, como não existe? Essa mesa existe. Ele não existe. E aí ele começou a conversar comigo sobre isso. E eu acho que ali foi plantada uma semente. Porque hoje eu já estudei tanto sobre física quântica, sobre energia, sobre reiki, que eu falo, lá atrás, a vida já estava me preparando para percorrer o caminho para eu estar aqui hoje aprendendo tudo que eu estou aprendendo. Né? Então, assim, não tem como você não aceitar que existe, né, uma conexão maior em tudo. E Sim, o caminho te traz muito isso. Né? Você sim, encontra pessoas no caminho, você conversa com outros peregrinos que às vezes eles te falam algumas coisas que você fala, nossa, eu precisava ter ouvido isso. Ou às vezes lá na frente o que você ouviu vai fazer sentido. E vai cair nos insights, assim, parece que as fichinhas vão caindo. Tô ficando emocionada. caiu uma ficha aí, né, minha filha? Caiu uma Caiu. ficha aí. Tô ficando É, emocionada de falar sobre o caminho. é. Mas esse contato com as nossas emoções, eu acho que é muito importante. Para mim foi muito importante, porque eu era uma pessoa que eu sentia e reagia, sentia e reagia. E no caminho, conforme você vai caminhando, sozinha ou acompanhada, eu e a Bárbara tinha dias que a gente caminhava conversando, tagarelando o tempo inteiro. Tinha dias que ela ia na frente, eu ia atrás, a gente dava uma distância para a gente ir conversando sozinha. E então, conforme você vai fazendo isso, você vai olhando muito para dentro. E é uma das coisas que eu mais aprendi nos 2 últimos anos, né? É olhar, é acolher o que eu sinto, né? A minha relação com o meu ciclo menstrual mudou muito depois disso. A minha relação com as coisas que eu sinto mudou muito, porque hoje, se eu tô mal, ok, tá tudo bem, tá mal. Né? Eu não vou me culpar por estar mal, eu não vou me culpar por passar uma tarde de domingo deitada na cama, igual eu fiz hoje, porque eu tô de TPM, eu fiz hoje, fiquei comendo pipoca,
uma caixa de chocolate assistindo série. Porque eu tava tão nervosa também com a live que eu não queria pensar, senão eu ia ficar Você ansiosa. fez o exercício que eu te ensinei? Fiz. Da língua? Foi ótimo, foi ótimo. É E, fi- fantástico. e fiquei metade da tarde assistindo série para desocupar a cabeça e tá tudo certo. Né? Eu tenho coisa para estudar? Tenho, mas tá tudo certo, eu senti isso também. E isso foi muito importante. Esse aprendizado do caminho foi muito importante. Né? Você sentir realmente o que você está sentindo, você entender. E eu tenho uma tia que ela era psicanalista e ela fazia uma pergunta para mim que eu carrego até hoje. Ela foi uma das pessoas que mais me incentivou a fazer o caminho de Santiago. Né? Primeiro eu contei para minha mãe que eu queria vir fazer e ela foi a segunda pessoa que soube que eu ia vir fazer, ela me incentivou muito. E ela tinha uma frase, ela faleceu o ano passado, e ela tinha uma frase que sempre que eu contava alguma coisa para ela, ela falava assim para mim: Vi, o que está por trás disso? Né? E isso é realmente você lidar com as suas emoções, né? A hora que a Sim. emoção vem, você, o que está por trás disso? E eu fiz muito isso no caminho, muito. Algumas vezes eu conversei com ela, ela me perguntava: Vi, o que está por trás disso? E eu fui aprendendo muito isso no caminho, né? Então, assim, foi um caminho terapêutico. Eu fiz um intensivão de terapia de 34 dias. Então, foi muito importante. E uma outra coisa também é a comunicação, Ana. Você que foi sozinha, você deve ter até sentido mais isso. Quando você encontra... quando eu cheguei, eu não falo espanhol, apesar do português ser muito similar. E Sim. eu não falava o inglês fluente, né? Meu inglês é o inglês que eu consigo me comunicar, mas ele não é fluente. Sim. Então, quando você chega no caminho, a gente encontrou muito asiático, muitos Também. asiáticos, muito italiano, muito brasileiro também, mas asiático. Eu peguei uma época que teve uma asiática que escreveu um livro lá. E ela virou tipo um Paulo Coelho de lá, e aí todo mundo começou a fazer o caminho. E era muito engraçado, porque aí você volta para a época das cavernas, né? Porque você não fala a língua, você faz mímica e Sim. você olha a linguagem corporal da pessoa. Então, para mim, isso foi muito importante também, porque assim, eu gosto muito do comportamento humano, como eu falei no início. Eu gosto muito de linguagem corporal, eu gosto Sim. muito dessa comunicação não falada. Eu tenho estudado muito com relação à comunicação não violenta. E isso foi um aprendizado muito grande também do caminho. Né? Você tem outras formas de se comunicar que não passa pela linguagem verbal. Né? E no caminho, o que mais a gente fez foi comunicar através de mímica e de meias palavras, e isso foi muito Sim. importante. Sim. Eu passei por uma situação que foi de salvação, né? Eu cheguei em Melide, se eu não me engano, e tinha uma brasileira que eu conheci lá, a gente fez alguns trechos juntas. E quando chegou ali, ela falou assim: daqui eu sigo. Eu falei: não, hoje eu vou dormir aqui. Já tinha reservado, eu não fiquei em albergues, né, pelo caminho, eu reservei tudo. Você é analítica aí, eu que fui a que reservei aonde eu É, ia ficar. Porque eu não para mim o reservei sono nada. não, para mim o sono é muito importante. Então a minha preocupação era dormir bem. Eu podia caminhar 30 quilômetros por dia, mas se eu dormisse bem, eu sabia que no dia seguinte eu ia estar bem, né? E aí eu estava ali procurando, né, pelo meu GPS no celular, aonde era o hostel que eu ia ficar. E nada deu achar. Daqui a pouco vem subindo um rapaz e ele percebeu no meu olhar, desesperado, estou perdida. E aí ele fez assim, e eu fui ali no celular dele, ele ia ficar no mesmo lugar que eu. E aí ele fez assim, eu fiz assim, e ele fez assim, e eu fui indo atrás dele. E graças a Deus, eu passei por cada coisa. Você falou dos asiáticos, eu tive uma situação com um casal de asiáticos, que foi muito legal. Não sei direito aonde é, depois eu vou ver. Era uma subida, que eu já tava ali. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E com fome, com sede. Quando, lá em cima, terminando a subida, tinha uma barraquinha com pulseiras, com bijuterias, né? Do Caminho de Santiago. E ele tinha do lado uma banquinha de uva também. Eu olhei aquela uva e falei assim: ai, meu Deus, que delícia. E aí cheguei e vi uma pulseirinha com a cruz de Santiago, azulzinha, linda. Peguei e coloquei ela no braço, fiz assim, era um colombiano, essa barraquinha. Chegou um casal de asiáticos.
A A asiática cismou que queria que eu tava no braço, só que não tinha, era só uma. E ela começou a discutir com, deu para perceber que ela foi brigar com o marido dela, pro marido dela brigar comigo, para eu devolver a pulseirinha para ela comprar. E o colombiano, não, é dela, já é dela, ela já chegou primeiro, ela pegou e eu fui saindo de fininho, fui saindo, já tinha pagado, né? E ela ficou ali brava, que ela queria a que eu estava no braço, achei, eu quase voltei e ia dar para ela, porque, né? Tudo bem, né? Só que eu tinha gostado bastante da pulseirinha, né? Mas quase que eu devolvi. E eu tava saindo, olhei pra uva e falei, não, vou saindo. E aí o colombiano me chamou, ei, brasileira, né? Me chamou, com a linguagem dele lá, pegou um cacho, um dos mais bonitos que tava ali e me entregou. E me deu aquele cacho. Então o caminho, ele tem isso, né? Tem, De te colocar em situações que você fica assim, nossa, e eu passei por várias, de ganhar fruta, assim, né, na hora que eu sim, estava assim, com muita vontade daquela fruta ali e me ser ofertado. E essa sim, oferta que o caminho trabalha na gente é engrandecedor, né? Essa oferta de você ofertar ao outro e receber essa oferta também. Porque você pode ser sim. um bom doador, mas ser um bom receptor, aí sim você vai viver o caminho de uma forma diferente. A gente precisa aprender. Ah, mais alegria em dar do que receber, sim, mas você precisa ser um bom receptor, porque o universo ele é grande de oportunidades, de infinitas possibilidades para a sua vida. E o Caminho de Santiago trabalha isso. O Caminho de Santiago Trabalha traz isso. muito. Eu acho que ele trabalha muito a nossa vulnerabilidade, né? Você se sente muito vulnerável no caminho. É, É, porque, assim, você fez o seu planejamento, você reservou, mas, por exemplo, reservei. você se perdeu porque você não É. sabia você não sabia o caminho, você não sabe qual que é o próximo passo, você não sabe onde você vai Não, pisar, não. né? Mesmo Então, assim, reservando, mesmo sabendo onde você vai ficar, é um mundo novo. Eu nunca tinha estado lá. exatamente. Né? A gente dorme praticamente, eu passei acho que foram 34 dias, a gente deve ter dormido em 30 cidades diferentes, cada dia num lugar. Então, assim, você vive a vulnerabilidade, eu tô até arrepiando de falar isso, ó. Na pele você se sente vulnerável, e isso é muito importante para o depois, né? Sim. A Brené Brown, não sei se você conhece ela, tem uma palestra dela no Netflix. Quem não conhece, assistam, porque é maravilhoso. Chama o Chamado da Coragem. E ela fala justamente sobre isso. A gente se permitir ser vulnerável, a gente se permitir receber, porque a gente não sabe fazer isso. Né? É, E eu, como canceriana, muito menos, porque eu faço assim, eu coloco todo mundo embaixo do meu braço e eu não conseguia receber. Né? E eu Virgínia, aprendi muito isso. o papo tá bom, mas você não Ah, eu vai tô bem vendo. acreditar. Pois é, faltam 5 minutos para Tô bem vendo a terminar. hora aqui. Eu acho que a gente vai fazer a live parte 2, Pés no Caminho com Viver o Caminho. Vai ser ótimo. E eu quero falar, queria que você falasse um pouco do convite que eu te fiz para nossa revista digital, o lançamento da nossa Gente, revista digital, que é um mas aqui, projeto fantástico que está chegando aí. você não tem noção que eu chorei horrores o dia que eu li sua mensagem, né? É mesmo? Nossa, eu chorei muito, sério, porque assim, a nossa conexão foi muito instantânea, né, Ana? Foi. Eu compartilhei uma coisa sua no meu e a gente começou a E eu. conversar e Foi. foi assim, é mais um presente do caminho. E pessoal, a Ana vai lançar uma revista chamada Pés no Nós Caminho. vamos. Nós vamos. E ela me convidou para ser uma colaboradora da revista. A minha primeira matéria já está entregue. Já tá lá editada, prontinha. E assim, eu fiquei muito feliz com o convite. Te agradeço muito. Você sabe que o sucesso que eu desejo para você, eu tenho certeza que o Pés no Caminho vai ser muito sucesso. E estou muito feliz de estar participando desse projeto com você. A revista Pés no Caminho é para isso, é para estabelecer essa conexão entre o peregrino e a peregrinação, entre o aventureiro e a aventura. E ela é para todos, né? Que depois o Diogo vai colocar aí para a gente saber aonde acessar e já conhecer um pouco mais da revista, né? E qualquer peregrino, qualquer pessoa pode contar a sua história dentro da revista. Quem estiver assistindo a live, que quiser contar a sua história como a Virginia fez, te agradeço demais. Foi muito bom ouvir tua história, compartilhar tudo isso. E tenho certeza que, porque eu estudei isso daí, eu percebi que todo peregrino gosta de contar a própria história, né? Contar essa conexão, Sim, o que viveu. Então a revista Pés no Caminho, que é uma revista digital, ou seja, ela não tem fronteiras.
né? Ela não tem limite de onde ela vai chegar. Ela reservou um espaço ali para que o peregrino possa contar a sua história. É só mandar o e-mail, que quem sabe na próxima edição sai a história de quem está acompanhando essa primeira live do Pés no Caminho, com essa conexão maravilhosa aí com a Virgínia, essa pessoa que realmente ressignificou a vida. E o Caminho de Santiago foi o start, né? Foi o grande Sim, start. foi o grande start. Para muita coisa que ainda vai vir. 2021 que me aguarde, vai vir muita coisa boa ainda. Muita coisa boa. A revista já, provavelmente no final desse mês, ela vai estar já disponível para todo mundo, mas no site www.pesnocaminho.com.br já dá para saber como é que é a revista e como fazer para participar, né? Para contribuir com a revista, né? É uma coisa que surgiu do coração de um peregrino para outros peregrinos, né? Eu falo que a revista Pés no Caminho é para os de corpo e alma peregrina, né? É algo que eu estou assim, ansiosa para ver na mão das pessoas. Para as pessoas lerem novamente a sua história, né? Também lá na revista. Sim, sim, vai ser muito, muito gostoso participar desse projeto. Eu tenho certeza que vai ser ótimo. Até porque contar a nossa história do caminho não é esforço nenhum, né? Quanto mais gente fizer o caminho, eu tenho certeza que você pensa igual, mas quando acontece alguma coisa boa com a gente quer que mais pessoas façam também, né? Lógico. Teve alguém que perguntou aqui do exercício que eu vi aqui agora. Lá na revista eu vou estar ensinando esse exercício também. Mas é o Porque eu não vou exercício de. repetir ele aqui, não. Ele é engraçado. Eu falei, Virginia, é engraçado, mas funciona. É o dar de língua. Você vai botar a língua para fora umas 20 vezes. Por quê? Aqui atrás tem as nossas fáscias. O nosso corpo ele é todo ligado, todo conectado. Então, quando você põe a língua para fora várias vezes, você vai liberando o colágeno da fáscia e aí você fica mais fluida, mais relaxada, tira dores e consegue falar melhor. É um exercício engraçado, Sim, porém mas muito foi ótimo. funcional. Aqui tá tudo liberado. Tanto que eu falei até, né? Você sente tudo liberado. Isso aí. Fluiu, fluiu. E com certeza Legal. ajuda muito no chakra da laringe, né? Total. Porque abre, né? Dá Sim, aquela abertura. A gente é um todo, Virgínia. Não tem como você peregrinar achando que peregrinar é algo espiritual. O teu corpo faz parte de tudo isso. Todas as nossas sim, emoções, elas vão ficando marcadas no nosso corpo. Se você libera o corpo, você libera a emoção. Né? E é isso que eu ensino os peregrinos na preparação, né? No programa de preparação que eu disponibilizo, é isso que eu ensino. Você liberar suas emoções e liberar o teu corpo para peregrinar. Você liberar o teu corpo e liberar suas emoções para vivenciar o caminho. Então, sim, é uma conexão que não tem separação. A medicina tradicional, ela faz essa separação, né? Você trata o fígado separado, mas o fígado não está separado do restante do seu corpo. Hoje fala-se muito do intestino, da ligação com o cérebro, né? E vai sim. se mudando um pouco isso, trazendo uma forma mais integrativa de cuidar da saúde. Lá na revista, a gente vai ter uma parte especial para preparar os peregrinos. Vai ser fantástico ver as transformações, os novos peregrinos colocando o pé no caminho de Santiago e nos inúmeros caminhos aí de uma forma bem integrativa. Essa é a proposta do Pés no Caminho para o mundo, para quem quiser. Vai ser lindo. Com certeza, já Vai está ser sendo lindo. espetacular. E é importante, Ana, que as pessoas entendam também que não é só quem já fez o caminho de Santiago que é um peregrino. Né? Todos nós somos peregrinos, todos nós Todos, trilhamos todos. os nossos próprios caminhos. Né? E É, tudo isso que eu falei aqui, a gente consegue enxergar, mesmo quem não fez o caminho consegue enxergar isso no dia a dia. Né? Se lógico. você tiver o olhar um pouquinho mais calmo, um pouquinho mais. Você começar a olhar ao redor, você vai perceber as conexões chegando na sua vida. Você não precisa ter ido até Santiago de Compostela para Não, perceber isso. Né? No não. caminho da vida, a vida te ensina isso. O Então, assim, caminho já começou, né? O o caminho já caminho já começou. começou. Já começou quando a gente já decidiu vir, né? Isso. Gente, 1 minuto. Gratidão. Acho que vai cair aqui. Vamos continuar falando. Quando cair, caiu. Né? Faltam 28 minutos, segundos restantes. Gratidão, Virgínia. Deus abençoe Eu que seu agradeço. coração. Muitas conexões fantásticas para a nossa vida, para a vida de todo mundo que participou. Você que participou, um beijo no coração de vocês. Eu espero que tanto eu quanto a Virgínia tenhamos contribuído para que você sinta essa chama do caminho de Santiago e se conecte a essa energia boa, essa energia fantástica aí.